Diz assim a palavra do Senhor: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala das suas experiências espetaculares, daquilo que ele tinha vivenciado, arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabia se era no corpo ou fora do corpo, arrebatado ao paraíso, e ali ouviu palavras que ao ser humano é impossível ouvir de alguém. E de alguém assim ele diz: eu me gloriarei, mas eu reconheço as minhas fraquezas. O homem sem Deus, ele tem medo que algo vai lhe faltar. Quando o homem está distante de Deus, qual é o medo que toma posse dele? Ele pensa que algo vai lhe faltar. Por isso a ganância tem vindo sobre a humanidade, porque o homem pensa: eu preciso juntar, eu preciso ter, e vai faltar. E não conhece o Deus provedor. E isso lhe conduz a um desequilíbrio. A humanidade, os homens, estão desequilibrados porque não conhece um Deus provedor. Seria semelhante a um pequeno peixe nadando no rio Amazonas e ele tivesse receio que fosse terminar a água. Assim é o ser humano. Muitas vezes ele está vendo as bênçãos, mas ele, no seu receio que vai faltar, ele se torna ganancioso, se torna orgulhoso, se torna muitas vezes até rancoroso. E qual seria a palavra de Deus para esse pequeno peixe que está em um grande rio e pensasse que lhe faltaria água? O Senhor diria a ele: a minha água te basta. E é isso que traz o equilíbrio na natureza. A natureza sabe que não vai faltar, que existe um Deus Criador. Ou um pequeno ratinho em um celeiro enorme e ficasse desesperado que iria faltar alimento. O que Deus falaria para esse pequeno rato? O meu celeiro te basta. Ao homem, ele entra em desequilíbrio. O homem sem o equilíbrio necessário, ele está propenso a abusar dos benefícios de Deus, dando lugar ao excesso. O homem, quando ele está longe de Deus, ele não conhece esse Deus provedor, quando ele não tem uma intimidade com esse Deus provedor, ele é levado ao quê? A libertinagem carnal, porque ele pensa: vai faltar, eu tenho que juntar, eu tenho que ter. Apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 8 em diante, ele diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume:
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas paixões. Tudo que é demais se torna veneno. Tudo que é demais se torna veneno. Eclesiastes, o sábio, ele diz: olha, não seja demasiadamente justo. Sabedoria demais é veneno. Tolice demais é veneno. E muitas vezes nós pensamos, nós precisamos de um avivamento. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar dentro de um templo, orando, cantando. Tudo demais é veneno. Nós temos que entender o equilíbrio. E no capítulo 7 de Eclesiastes, o sábio, ele traz conselhos. Capítulo 7, versículo 16, ele diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque por que te destruirias a ti mesmo? Ele faz uma pergunta: por que você, agindo desse jeito, você quer destruir a si mesmo? Versículo 18, ele diz: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Quem teme a Deus escapa de todas essas coisas. Então não seja demasiadamente justo, porque tudo se torna um veneno em nossa vida. Tudo aquilo que nós queremos demais, buscamos demais, se torna um veneno. O apóstolo, ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Usufruir do dinheiro é uma bênção de Deus. E a mesma coisa é buscarmos a Deus. Nós temos ouvido esses dias dizendo: olha, precisamos de um grande avivamento, temos que estar dentro da igreja, temos que orar, temos que buscar. Eu sempre digo, a árvore, ela não geme para dar frutos. É normal. O avivamento em nossa vida tem que ser algo normal. É a presença de Deus traz avivamento a nós. Se buscarmos na religiosidade, teremos um veneno para nós. E o salmista Davi, ele fala sobre as bênçãos de Deus, sobre a glória de Deus, que ela se manifesta na criação. Salmo 104, provavelmente é Davi que escreve, pela continuidade que nós temos nos salmos anteriores, e pela linguagem que é usada, e ele vai falando sobre as belezas que Deus faz, as belezas que Deus criou. Reconhece um Deus criador e provedor, que cuida de cada detalhe da terra. Deus cuida de cada detalhe da terra. Cada terra, ela produz uma espécie, um tipo. Mas os homens, muitas vezes eles vão buscar: não, eu quero plantar nessa terra algo que naquela terra não seria aconselhável. Esses dias eu estava visitando uma plantação de oliveira, e aquele cuidador, ele me disse algo muito interessante. Aqui no sul do nosso país, no sudeste, em Minas Gerais, nós temos hoje plantação de oliveiras. E eu fui conhecer, e aquele agricultor, ele disse algo muito interessante. Ele diz: olha, nós temos aqui a melhor terra, uma terra produtiva,
Mas existe algo muito ruim aqui. E o que é que tem de muito ruim? Ele diz excesso de água. A oliveira, ela dá em terra seca, ela dá em terra de areia. Aí eu disse, realmente estive em Israel e vi que ela está numa terra seca. E ele disse, esse é o grande mal. Se há muita chuva, não há produtividade. Então muitas vezes a água é boa, sim, mas o exagero da água faz mal. Então tudo que é exagerado faz mal. Apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, eu subi aos céus, eu tive uma experiência com Deus que poucos homens tiveram, mas ele diz, há uma fraqueza, e Deus diz para ele, na tua fraqueza é que eu trabalho, onde você não pode fazer, eu vou agir, a minha graça te basta. Nós temos que entender essa palavra, a minha graça te basta. E Davi então ele vai falando desse Deus maravilhoso, ele vai falando como esse Deus vai cuidando de todas as áreas. Capítulo 104, no versículo de número 9, ele diz assim: termo lhe puseste que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, os quais correm entre os montes, dão de beber a todo o animal do campo, o jumento, montesas, matam a sua sede. Junto delas, as aves dos céus terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes, desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E no versículo de número 15 ele diz assim: e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Deus cuida de cada detalhe. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite para reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. A terra produz uva, que produzem o vinho, e o vinho simboliza alegria. Jesus, ele vai a um casamento em Canaã da Galileia, e ali algo preocupa aquele casamento. Está faltando vinho. Aquele casamento chegaria ao fracasso naquele momento. E Jesus então, ele se apresenta, e ali ele transforma água em vinho. Versículo 10 diz assim: e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já está bebido bem, então o inferior serve o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, o vinho não adulterado. Eu vi algo muito interessante dizendo assim: em um país onde o vinho ele é super taxado, nunca teremos um vinho de qualidade, por causa da ganância. Quando há um alto tributo, o vinho ele sempre terá uma dificuldade em se manter puro, por causa da ganância do homem. Eu pago muito tributos, eu preciso ganhar, e nunca oferece o melhor vinho. Então, em quantidade moderada, tem a tendência maravilhosa de reviver e revigorar o ser humano, fortalecendo músculos e nervos. Por que a Bíblia fala do vinho? Por que o salmista ele traz esta palavra sobre o vinho? Porque o salmista ele fala sobre as grandezas de Deus, e ele agora traz uma das bênçãos de Deus para o homem: o vinho que alegra o coração do homem. Porque o vinho,
ele revigora o ser humano, fortalecendo os seus músculos. E Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Eu revigoro a sua vida. Eu te dou forças. Eu te dou alegria. Eu sou a videira verdadeira. Jesus se apresenta, João de número 15, capítulo de número 15, versículo de número 1. Jesus se apresenta como sendo a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O que Jesus está dizendo? Eu sou alegria para os homens e meu Pai é o lavrador. Meu Pai entende aquilo que você precisa. Mas o homem desequilibrado, ele não sabe que a graça de Deus basta. Por isso ele cai no desequilíbrio. Por isso ele se torna um ébrio, porque ele busca demais, ele bebe demais, e não apenas para trazer alegria para o momento. Segundo item que o salmista nos traz é o azeite. O azeite é para o homem reluzir o seu rosto, brilhar o seu rosto. Muitas vezes nós não entendemos o que significa o azeite para o homem. Abra a tua Bíblia, Salmos de número 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. E ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Ungir o corpo, a cabeça, o rosto, em climas abafados, mantém os poros abertos e a transpiração é mantida para esfriar o corpo. Porque se usava o azeite? Porque ele traz limpeza e ele proteção no calor, e a transpiração é mantida, e nós sabemos que a transpiração é para manter o corpo refrigerado. Então o salmista vai falando dos elementos que fazem bem ao homem, e ele diz: pão, o pão que fortalece o coração do homem. Pão que fortalece o coração do homem. Na fome, a força é prostrada, a coragem e o ânimo diminui. Mas basta um bocado de pão ao faminto e suas forças é restaurada, e o espírito revive. Quando uma pessoa está com fome, basta um bocado de pão e as suas forças voltam ao seu corpo. Jesus, ele representa esses três elementos. Jesus representa os três elementos que fazem bem ao homem, que o salmista, ele descreve que são as necessidades do homem, para que ele possa usar e usufruir de tudo aquilo que Deus está preparando ou preparou para ele. Abra a tua Bíblia em João capítulo 6, versículo 35, diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus representa esses três elementos: vinho, alegria; azeite, proteção; pão, alimento. O que nós precisamos? Precisamos de uma religiosidade? Não.
Precisamos de Jesus. O que mais a humanidade precisa? Que avivamento que nós precisamos? Avivamento que enche a nossa emoções ou um alinhamento com o nosso Senhor Jesus Cristo? O que a igreja está buscando? O que nós precisamos? Jesus, ele se apresenta como vinho, eu sou a videira. Ele se apresenta como azeitona espremida. Ele se apresenta como pão, como alimento. Então a fé, ela nos leva aos céus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé certa, a fé equilibrada, traz os céus até nós. O que nós estamos precisando viver? Os céus, o reino de Deus. Trazer os céus à terra. A fé nos leva aos céus. Mas uma fé equilibrada, certa, traz o reino de Deus para a terra. O que nós estamos precisando viver? O reino de Deus. Equilíbrios. Saber viver equilibrados. A necessidade, ela encontra em Jesus o suprir. Estava ouvindo o testemunho do nosso irmão, num grande desafio. Ele saiu do nosso país para negócios, e ele vai a uma terra estranha, fora dos nossos costumes, mas ali ele busca o quê? Senhor, me ajuda. E Deus responde para ele: a minha graça te basta, eu estou com você. Eu vou aplanando os caminhos, eu vou liberando. Quando nós entendemos que o Senhor, Ele quer dar o melhor para nós. O Senhor, Ele quer dar ao homem as melhores coisas. O Senhor quer que o homem venha desfrutar das melhores coisas. O vinho que alegra o coração do homem. Mas a vaidade, a ganância, acrescenta ao vinho açúcar, álcool, e destrói aquilo que deveria ser a alegria. Buscar em Deus a essência de Deus. Buscar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Eu sempre digo que a religiosidade, ela atrapalha o agir de Deus. Quando queremos servir a Deus com uma religiosidade, pensando que Deus está buscando uma religiosidade, nós atrapalhamos o agir de Deus. É adulterar aquilo que Deus tem de melhor para nós, aquilo que Deus quer nos entregar. Quando nós pensamos que pela nossa força nós vamos fazer o melhor, não. Deus tem o melhor. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. Se renda ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se renda porque Ele está cuidando do melhor. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe aquilo que você precisa. Ele dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos, monteses, matam a sua sede. Junto dela as aves dos céus terão a sua habitação, cantando entre os ramos. E rega os montes, desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado, a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Deus está no controle. Muitas vezes nós somos igual a um peixinho, nadando em um grande rio, e pensamos que vai acabar. E Jesus vem, o nosso Senhor vem e diz: a minha graça te basta. Creia em mim. Eu estou contigo. Eu te guardo. Eu te protejo. Esse se render ao Senhor. O Senhor, Ele preenche todas as nossas necessidades. Quando a indagação, a resposta está em Deus. Quando nós começamos a fazer perguntas, Deus tem as respostas. A lacuna é preenchida. O vazio recebe plenitude. A miséria humana, ela recebe a graça. Paulo, ele diz:
nisto eu poderia me gloriar, mas eu tenho uma fraqueza. Quantas vezes nós pensamos que a nossa fraqueza vai nos distanciar de Deus? A nossa fraqueza vai reconhecer Deus. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não consigo, Deus pode. Deus traz a existência daquilo que não existe. Tudo que você buscar, o Senhor vai preparar. Então, desfrute do melhor. Tenha o melhor. A tua fé te leva para o céu. Mas uma fé certa traz os céus até a terra. Coma do melhor. Viva do melhor. Deus tem o melhor. Não é o muito ajuntar, não é o muito possuir, mas é aprender a viver das bênçãos de Deus. Não é o muito trabalhar. Não adianta o muito trabalhar. Não, mas eu preciso trabalhar mais. Não. Sem a bênção de Deus, não adianta muito trabalhar. O que nós temos que buscar? A bênção de Deus. A minha graça te basta. Deus está falando para Paulo: Paulo, eu sei que você é fraco, eu sei das tuas fraquezas, mas saiba de uma coisa: a minha graça é suficiente. Eu cuido de você. Nesta manhã, você adentrou este lugar, independente da sua fraqueza, Deus vai preparar o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Confia nele. A fé que traz os céus para a terra. Essa fé que nós temos que buscar. Não é uma fé religiosa, não é um muito fazer, muito estar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não. Tudo que Deus tem para o homem, Ele já providenciou. Precisamos alcançar esta bênção. Sem religiosidade, sem vaidade, sem ganância, mas caminhando. Deus vai nos abençoando e vai nos guardando. Desfruta aquilo que Deus fez para você. O vinho que alegra o coração. Jesus disse: eu sou a videira. Desfruta de Jesus. Se você está precisando de alegria, encontre alegria em Jesus. Eu estou precisando de proteção. Veja bem que o salmista fala de sentar em uma mesa e ter ali os inimigos. Está ali os inimigos que estavam perseguindo. Ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia te seguirá. Quantos precisam disso? Se coloque de pé nesta manhã. Receba esta palavra: a minha graça te basta. Talvez você entrou aqui aflito: como eu vou fazer? Como vai acontecer? Faça uma aliança com Deus. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus tem o melhor para nós. Deus prepara o melhor. O Senhor quer te dar alegria. O Senhor quer te dar a proteção. O Senhor quer te dar um mantimento. Tudo isso provém dEle. Os animais no campo. Jesus disse: olhe para os campos. Veja os animais. Eles não saem desesperados. Deus cuida deles. Veja os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em todas as suas conquistas, em toda a sua busca, se vestiu
como um deles. O Senhor cuida dos seus. Permite nesta manhã o Senhor cuidar da tua casa. Permita nesta manhã o Senhor cuidar da tua vida. Permita nesta manhã o Senhor cuidar dos seus negócios. Aprenda a buscar direcionamento. Não vá pela sua própria justiça. Não pense que há muita sabedoria vai te ajudar. Não. Tudo provém de Deus. A bênção provém de Deus. A minha graça te basta. Senhor, aqui está o teu povo nesta manhã. Senhor, somos necessitados da tua alegria. Senhor, somos necessitados, Pai, da tua unção, da tua proteção, do óleo que é derramado sobre a nossa cabeça e percorre todo o nosso corpo. Senhor, somos necessitados do pão, o alimento. Senhor, cuida, Senhor, de cada família aqui nesta manhã. Senhor, se apresente a cada uma delas. Se apresente como novidade de vida. Se apresente como alegria. Se apresente como a proteção. Senhor, abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso coração. Senhor, tira as dúvidas. Aqueles que têm dúvida em te servir, aqueles que têm dúvida como buscar a tua presença, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que foi adulterado, Senhor, que nos ensinaram com adulteração, aquilo, Senhor, que foi tirado daquilo que era verdadeiro, daquilo que era puro. Senhor, estamos como aquele noivo e aquela noiva em um momento tão difícil, mas o Senhor vem e traz o vinho da alegria, traz o melhor vinho. Senhor, queremos viver nesses dias aqui na terra, Senhor, o melhor que o Senhor tem para nos trazer. Por isso, Senhor, cremos na tua bondade e na tua misericórdia, crendo, Pai, que não é o meu agir, não é o meu trabalhar, não é o meu desesperar, mas é a minha aliança contigo que faz a diferença. Que venha sobre cada um de nós as bênçãos do Senhor, e que esta palavra nos momentos difíceis esteja na sua mente e no seu coração. A minha graça te basta, a minha presença supre todas as suas necessidades. Você crê nessa palavra? Aplauda ao Senhor.